processo evolutivo. A energia ela pode, de alguma forma, se inserir no DNA e estabelecer uma ativação? Sim, perfeitamente. Ótimo assunto. Inclusive a gente tem alguns... Tu não lembra aqui, Gilberto? Fala aqui sobre DNA. Tem. Novo código. Novo código até que esse assunto está bem interessante, porque alguns falam GNA, né? Novo código genético e tal. E, na verdade, assim, aquela ideia que eu coloquei ali, ó, do princípio dos outros métodos, né? De outras coisas, que escrevem livros e tal, e às vezes é uma técnica. Lembra que eu falei isso aqui, né? Pois é. Aqui a gente tem algumas coisas assim, por exemplo, no terceiro livro nós temos a Geometria da Essência, que é um trabalho muito interno em nível molecular, né, que trabalha com figuras geométricas, uma coisa realmente simples. Só que a energia que é depositada dentro daquela técnica, ela vem de determinados centros interterrenos aqui, né, conjugado com energias extrasistêmicas, e através daquelas figuras geométricas a gente tem ativado determinadas características muito internas. Em contrapartida, cada iniciação, lembra que eles falam de zerar karma? Zerar karma, assim, não é simples. Existem várias concepções assim, que tu pode colocar quando tu fala zerar karma. Uma dessas concepções, que seria talvez a mais comum quando a gente fala de espiritualidade, seria que simplesmente zera aquelas tuas dívidas, né? Ou aqueles teus erros ou traumas, seja lá o que for, coisas ocasionadas pelo passado, digamos isso, de uma maneira cronológica. É assim? Agora, do meu ponto de vista, zerar karma não é só isso. Que zerar karma hoje envolve uma grande ascensão espiritual, entendeu? Não é só eliminar uma coisa, mas é tu, de alguma maneira, assumir uma parte interna tão profunda de ti, que por essa descensão dessa energia tua superior, ela aniquilou aquela parte cronológica, digamos, negativa, mas ao mesmo tempo ela vai ativar, e aí a palavra, ativar em ti determinadas qualidades que tu antes não tinha, mas elas estavam inatas em ti. E vamos ver assim, ó, analisando a composição química do DNA, a gente sabe que a parte, até esse artigo aqui fala bastante a respeito disso, né? Fala assim, que a parte decodificável do DNA, ela envolve 1% apenas de toda a cadeia genética. Né? E o que são esses outros 99%? Você sabe? Você sabe o que é? Ninguém sabe o que é na parte científica. Tá? Então, oi? Não falou? Então, assim, quando, por exemplo, assim, uma proteína é feita, né? Nós somos basicamente proteínas. Quando uma proteína é fabricada no nosso organismo, ela precisa ser, como se diz, ela precisa ser cortada e compilada, né? Para que possa ela exercer a função real dela. Bom, então ela corta partes que não são codificáveis, por exemplo, vamos dizer que esse aqui seja um pedaço da proteína que é codificável, esse aqui é um intervalo e essa é outra parte. Então lá dentro das células elas se cortam e sai aquela proteína com uma qualidade específica. Pois o nosso DNA é justamente 99% essa parte e as outras partes são códigos. Aí eu pergunto para vocês assim, não parece que a ciência só descobre, só pode ver essa parte, porque é a parte física, digamos assim, do nosso organismo? E que existe uma outra multitude de coisas que não são vistas, não são detectáveis, porque realmente elas não são físicas. Se a gente analisar assim, aí a gente vê assim, que tem aquelas negocinhos que fizeram tipo umas espirais, na verdade não são espirais, são partes que elas não são vistas e que deveriam estar conectadas com outras espirais, formando uma outra coisa, que eu não sei exatamente o que é, mas que elas se coligariam em nível sutil nessa parte não vista do DNA.
E aí ativaria aquilo que a gente chama as 12 cadeias. Então, no nosso entendimento, quando nós vamos evoluindo, nós vamos cada vez mais integrando determinadas partes desse DNA ou GNA, ou seja lá o que for, como queira definir, que vai se agregando nesse nosso DNA, só que não são partes físicas, são partes sutis desse. Ao final, tu vai ter as outras as 12 cadeias inteiras, como é colocado, né? E cada uma dessas cadeias, elas representariam também um raio de energia cósmica. E aí fecharia os 12 raios. E o que quer dizer isso? Quando fecha os 12 raios, quer dizer o seguinte: aqui nós também temos a gente tem sempre uma concepção assim, de que tu, quando atinge a maestria, tu expressa a maestria através de um raio específico. Mas essa maestria é uma maestria de jardim de infância, como a gente diz. Quer dizer, uma pessoa que, apesar de ter atingido uma concepção espiritual, ela ainda tem muito que aprender. E ela só vai aprender tudo quando ela tiver os 12 raios integrados, que significariam justamente ter essas 12 hélices sutis, vamos chamar assim, integradas no seu ser. Então, de uma maneira ou de outra, não importa o que tu faça, mas se tu vai integrando o teu ser interno, isso vai naturalmente acontecer. Dá para entender isso? Tanto a partir da intenção quanto a partir do só trabalho sem que essa intenção... Exatamente. Tu vai renegando isso. Isso, com a tua abertura por teu próprio eu superior, quer dizer, quanto mais tu vai te integrando, vai te entrando, tu vai ativando isso. E são justamente características que a gente não vê fisicamente, como, por exemplo, qualquer outra qualidade, como pode ser a intuição, pode ser o dom de profetizar, o dom da cura, porque cada um, como eu disse, está coligado a mais um raio. Esse raio está coligado a um determinado centro de energia, esse determinado centro de energia está ligado a uma linhagem espiritual, cada uma dessas linhagens tem características diferentes. Então tu vai integrando isso tudo à medida que tu vai crescendo. Então é isso que eu digo assim, ó, tem muito mais besteira e confusão na parte espiritual do que propriamente a coisa em si, é tudo tão simples. E basta o quê? Basta a tua abertura. Porque naturalmente isso tem que vir, entendeu? E às vezes, como até hoje a gente estava discutindo de manhã, tem determinados métodos que são tão complexos que na verdade tu fazendo isso aqui dava o mesmo que tu fazer quantas horas de curso? 100 horas de curso, sei lá. No sentido assim, ó, de que nível de energia eu estou acessando com aquilo ali. Eu não sei se eu estou indo... Só queria mencionar na metade a questão da intenção, né? Sim. Na verbalização também, ela pode contribuir nesse processo? Olha, vamos colocar assim, ó, se por exemplo assim, ó, eu não sei exatamente no que tu está pensando, mas se tu for, por exemplo, verbalizar ou fazer uma invocação de uma coisa que não seja a energia que tu necessite naquele momento, aí então é uma vontade da tua personalidade, não uma vontade do teu eu superior. Não centrando numa energia específica, né? Como tu colocaste naquela sensação que a gente participou do grupo, né? Um mês, acho que foi quase um mês, sei lá, né? Na verdade, permitir que a energia atue sobre você. Sim. Né? Porque ela sabe o que tem que ser. Tu quer dizer então estar consciente daquele momento e conscientemente auxiliar aquilo? Exato. Sim, sem dúvida. Aí é um trabalho consciente. Eu acredito nisso também. Acho que, como eu disse assim, eu acho que às vezes é desnecessário tu, digamos, participar conscientemente em tudo que está acontecendo. Mas é necessário sim que tu de alguma maneira esteja presente. Exatamente. Foi a mesma ideia. Né? Sim, quanto mais presente. Por isso que é colocado inclusive as auto-iniciações. Se tu não quer fazer elas, tudo bem, mas pelo menos tu saiba o que tu está. Entendeu? Para que tu naquele momento esteja consciente, não seja simplesmente como é que chama? Um espectador da coisa. Mas tu esteja consciente, agora a gente está fazendo isso porque tal coisa abre tal coisa. É um trabalho consciente. Quer comentar algo? Comente? Deixa. Então tem partes que estão desconectadas do DNA, né, a nível espiritual. E o que seria estar desconectado? Não. Na verdade, assim, é que tu não está deixando aquilo chegar. São qualidades, por exemplo. Então,
Sim, mas não é partes digamos assim. Não são físicas. Que não são físicas. São sutis. Mas que não estão ligadas ao físico. Não estão ligadas ao físico. São ligadas ao sutil. Mas pode se manifestar no físico, né? Tá. Sim, pode, porque tu está manifestado no físico. Tá, mas elas estão ligadas ao físico ou não? Pela tua malha energética. Teu campo energético, teu corpo etéreo. Então o que acontece é que não passa o que tem que passar por elas, é isso? Eu não sei se entendi. Não, talvez eu não esteja entendendo. Não, é que eles estão desconectados. Digamos assim, tá aqui a parte que não é física, né? E aqui a parte física. Tá. E não há uma conexão dessa parte? Sim. Não há. Não há porque é como de alguma maneira desligado? Sim, tá desligado porque tu bloqueou aquilo ali. Não tem acesso. Isso, tu não tem acesso porque tu de alguma maneira tu... Mas então é como se tivesse alguma coisa entre os dois. Claro! Essa coisa entre os dois é a tua personalidade em primeiro lugar. Entendi. A tua personalidade, teus problemas, teu corre-corre, teu trauma. É esse que... É esse que corta, que bloqueia essa conexão. Exatamente. É isso que bloqueia. Fica entre os dois. Tá. Então, com a energia do Manchan, ele vai desbloqueando e vai conectando exatamente essas fitas de DNA. Pronto. Sim, com a energia do Manchan, ele não tem outro que fizesse isso também, assim. Como uma sujeira, ele vai tirando. Sim, porque basicamente seria a tua integração ao teu eu superior que faria isso. Se tu não tem Manchan, tá? Mas atua, assim como ele disse, de uma maneira consciente, para a tua elevação, deixar que teu eu superior vá descendo, ele naturalmente vai fazer isso. O que o Manchan faz então? Ele te ajuda a acelerar isso. Só isso. Sim. E te dá o quê? Te dá vamos chamar assim, uma proteção para que tu não precise entrar em determinados campos, né? Como, por exemplo, não precisa atuar no astral, não precisa... A questão do eu superior, né, é uma coisa que eu tenho vivenciado bastante e às vezes não comento, né, eu digo, parece que tu está falando com alguém, quem? Antigamente tu diria, é no astral, não sei o que, é contigo mesmo, ele está dizendo, é contigo mesmo. Então hoje, com o Manchan, a gente tem consciência que tu está acessando o eu superior, né, até quando vai escrever alguma coisa e tal, e a personalidade vai dizer, mas da onde que eu escrevi, da onde que esse, né, não, eu acessei o eu superior e aquilo ali é uma... Eu não tinha essa experiência, agora é muito presente, assim, forte. A conexão com o Também entra a questão da responsabilidade, né? Assumir que foi tu que escreveu e não dar o nome de uma outra pessoa, de um outro ser. Antigamente era a canalização. Quer comentar algo? Não, eu só acrescentar, acho que a iniciação, né? Embora você pode fazer uma iniciação, eu acho que tem um grande uma Grécia, receber a iniciação. E outra situação que eu acho que está bem clara, que tem acontecido, né? Pela utilização de energia do exercício que foi passado para ser desenvolvido nesse período de 30 dias. Eu sempre tive muita energia nas mãos, mas ela está bem mais potencializada. E dois detalhes estão acontecendo. Eu estou emitindo energia pelos pés, claramente, emitindo direto e pela ponta dos dedos. Muito. Né? Então a potencialização está acelerada nesse processo. E aí, intencionalmente, aleatoriamente, não sei se o que eu estava fazendo estava correto, né? Mas aí, nessa semana, foi um pouco turbulenta, mas eu tentei começar a manifestar essa energia em outros pontos do corpo. Entende? Como forma de conscientemente, foco. Conscientemente, claro. E aí? Aí, eu procurei começar pelo frontal. Tá? E a energia começou a vibrar, mas não foi naquela coisa. Sim, não vai ser a mesma coisa. Eu não tive a coisa. semana muito fácil. Sim, e aí está o detalhe, ela não pode ser a mesma coisa. Não, sim, vai estar no outro centro, né? Não é isso. Porque assim, tem um detalhe aí. Uma coisa é justamente isso que tu estava falando, né? Tu conseguiu perceber que muita coisa mudou e de uma maneira espontânea se manifestaram determinados canais ou a percepção, etc. Entendi, agora eu minha personalidade. Exatamente. Não preciso mais concluir o assunto. E é justamente assim, nessa parte da energia, esse é um ponto assim que eu acho assim, fundamental mesmo. O fundamental é que às vezes a gente quer... tudo bem, que tu queira, assim, uma coisa é tu querer experimentar ela de diversas maneiras. Sim. Agora, outra coisa é o trabalho interno que isso está fazendo contigo. Que, aliás, nem é isso. É o teu próprio eu superior se manifestando em ti. Entendeu?
Aí, isso tu não pode controlar e nem deve. Nem deve. Agora, se tu testes com energia, tu faz, bom, agora eu vou testar a energia pelo meio que eu estou vendo, sem problema nenhum. Mas reserva um momento para manifestação mesmo da energia com o teu interno. A naturalidade. Que aí isso aí é um... E tu mesmo tá me dizendo que tu tá tendo isso, né? Então, são duas coisas completamente distintas. Testar, sim, se testa sempre. Sim. Agora, se reserva um momento para saber onde realmente ela está precisando ir ou atuando, o que ela está fazendo. Esse é um detalhe importantíssimo. Porque assim, até uma respiração que tu faça de uma maneira que não seja a correta no teu momento, pode atravancar o teu... Eu gosto da palavra atravancar porque é... Mas eu acho que assim, essa colocação também é adequada. Que a respiração, que no passado, por exemplo, passado que eu digo, né, recentemente, nunca teve muito no processo energético. Hoje, o ato de inspirar e respirar faz a diferença. Sim, faz a diferença. Faz a diferença. Sim, é por isso que eu sempre estou chamando a atenção, assim, eu acho às vezes, muitos acharam que eu sou radical, assim, então não pode fazer... Imagina então tu está fazendo uma iniciação assim, que eu te digo, tu tem que estar conhecendo onde a energia está descendo, o que ela está ativando. Isso leva tempo, vai levar 6 meses no nível 1, no mínimo, para tu conhecer ela de fato. Aí o cara diz assim, vou fazer a iniciação e tal, e aí tu não vai saber o que foi aquela primeira. Entende? Aí dizes que eu sou radical, eu não sou radical. Eu estou tentando te fazer tu voltar para dentro de ti mesmo. No processo. Tu pode aceitar isso ou não, é um método. Tu pode aceitar o método ou não, mas aí tu escolhe outro método, então. Aí é outra coisa, outro vai te dar outro discurso. Não vai ser esse. Mas também eu não sei o que vai acontecer. E outra coisa que a gente sempre estava falando, né? Eu até falei contigo outra vez. Nós temos mais ou menos uma definição do que acontece com uma pessoa dentro do método. Agora, se tu misturar o A e o B, essa mistura, eu não sei o que ela vai acontecer. Só sei do A. Entendeu? O A é isso, vai chegar a isso. O A e o B, não sei. Então, não é propriamente assim uma reserva de mercado, não. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo aqui, né? Entende? Isso eu gostaria que entendesse muito. Até porque, assim, depois de 2 anos, não sei, olha quantas pessoas sobram ao nosso redor. Porque isso é uma coisa para a liberdade, como eu estou sempre falando. Mas deixa o momento, deixa ela ir. Depois vai para onde quiser, para onde for o caminho real, entendeu? Mas pelo menos é só você ver. Olha, a gente não tem grupo em nenhum outro lugar. A gente só faz aquilo que é no presente. Porque não tem interesse em estar prendendo ou pescando gente, não é isso. Isso eu quero deixar sempre bem